Fala pessoal, tudo bem? Beleza? Então vamos à nossa aula de hoje, unidade 2.1. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de oportunidade dentro do empreendedorismo, ok? Então nós já fizemos a primeira unidade, agora vamos para a unidade 2, que é o panorama do empreendedorismo, e nela nós vamos estudar alguns conceitos básicos que inclusive a gente já visualizou em algum outro momento, de forma mais superficial, como a criatividade, inovação e oportunidade, que é o foco da nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá. Criatividade é o ato de transformar ideias novas em realidade. Aquilo que a gente já trabalhou em sala, então, para que nós possamos ter criatividade, existem vários fatores, né? Inclusive, a criatividade, nós já conversamos sobre que ela pode ser algo que vem natural e pode ser algo também que pode ser criado, né? Então, o ser humano ele consegue desenvolver algumas habilidades que o torna criativo. Então, a gente já comentou, inclusive, em aula que a criatividade é das únicas ferramentas, únicos dons, né, que o ser humano ele não vai ser substituído pelas máquinas. Então, a única capacidade, né, quem é o único que tem capacidade de criar, de trazer essa criação, né, essa nova ideia, transformar ela em realidade é o ser humano. Então, nenhum outro animal de outra espécie, nem mesmo a tecnologia é capaz de ter esse lance de criatividade, né, transformar alguma ideia em algo palpável, né, tangível, tocável. Okay? Então, a criatividade ela tem papel fundamental nesse processo de empreendedorismo, assim como a gente já conversou, já disse, ele é o propulsor, né? Ele é o trampolim ali em que o empreendedor ele necessita para poder desempenhar suas funções, suas atividades. Então, aqui, ela se caracteriza pela capacidade de uma pessoa de ver o mundo em novas maneiras, para identificar padrões que estejam escondidos. E ela também estabelece novas conexões entre fenômenos que aparentemente não se conectam e gerar soluções. Então, a criatividade ela tem essa capacidade de gerar soluções. Então, o empreendedorismo, a gente já comentou que ele nasce da necessidade do ser humano em resolver situações, em resolver problemas, né? Então, quando tem um problema, ali nasce a criatividade, da criatividade é o embrião, né, para que o empreendedorismo nasça, para que o empreendedorismo aconteça de fato. Então, ela se caracteriza por essa capacidade, a capacidade humana, né, única e exclusiva de ser humano, de criar, de transformar ideias em processos e esses processos em realidade, certo? Então, o ser humano ele tem essa única concepção e capacidade de transformar essas ideias. Então, a gente já tratou sobre isso, é um conceito básico, né, que ele necessita, né, que o empreendedor necessita ter para que ele desempenhe aí as funções empreendedoras. Então, como a gente já trabalhou aí o empreendedorismo de fato, né, que é aquela pessoa que tem algumas características que desenvolvidas elas conseguem alcançar algum resultado, e esse resultado geralmente ele é um propulsor de sucesso. E existem também aqueles que são intraempreendedores, né? Os intraempreendedores são aqueles que dentro das próprias empresas em que trabalha, mesmo sendo funcionário, ele consegue trazer, né, situações, fazer com que as situações, problemas venham ser solucionadas e ter de fato ali uma perspectiva de melhoria dentro da empresa. Então, todos esses dois processos, pessoal, ele está dentro desse aspecto de empreendedorismo, juntamente, né, ligado diretamente ali à criatividade. Então, o empreendedorismo ele é ligado diretamente à criatividade do ser humano, certo? Então, é aquilo que a gente sempre comenta, que o ser humano ele consegue administrar os problemas, administrar as situações e criar situações criativas e empreendedoras em meio a esse aspecto, certo? Então, essa habilidade tem dois processos. Então, a criatividade ela é desenvolvida através de dois processos. Primeiro, processo de pensamento, certo? Onde nasce a ideia, onde se formula, né, essa primeira situação. Então, dentro do pensamento, o ser humano ele consegue ali, desenvolver
esse processo criativo. Então, não sei se vocês já se tocaram nessa situação, às vezes você está pensando, tá andando na rua, vê uma situação, às vezes você está com um problema, seja pessoal, seja no trabalho, e de repente vem uma ideia ali na hora, né? Surge ali, poxa, vamos fazer assim, ou dessa maneira pode ser melhor, ou inclusive, por que eu não pensei nessa forma antes? Então, o pensamento ele é uma das habilidades que nasce dentro da criatividade. Então, a primeira função ali do processo criativo é essa linha, né? Essa questão do pensamento. O ser humano ele tem essa habilidade, ele pensa em situações, ele pensa em possibilidades de se resolver um determinado problema, né? Então, o pensamento ele é a primeira habilidade desse processo. E o segundo, a produção. Então, não existe um processo criativo se não houver uma produção. É aquele lance da ideia e a oportunidade. Então, eu preciso de ter esse pensamento, eu preciso de ter essa ideia, eu preciso de ter esse momento de criação, mas para que ele aconteça de fato dentro do processo empreendedor, nós precisamos da produção. Então, a produção ela é necessária. Então, ela é o segundo passo ali para que o processo criativo seja desenvolvido de fato dentro do processo de empreendedorismo. Então, preciso ter pensamento, ter ali aquele clique, aquele momento em que eu acordo, que eu desperto para alguma situação e na sequência vem o processo, né, a habilidade, o processo de produção, que é de fato tirar aquele processo, aquele pensamento do papel. Né? Você no momento que pensa, você ali anota, você faz um escopo, um processo, um desenho, uma análise, e após isso é necessário que esse processo ele saia do papel e ele vai então para a linha de produção, para que ele de fato aconteça e que ele seja de fato um processo que vai ser desenvolvido dentro da empresa ou dentro do empreendimento que você estiver pensando, que você estiver executando, certo? Então tem uma situação em que se você não conseguir ter um elo entre as duas situações, entre as duas propulsões, você não consegue ter um processo criativo. Inclusive que se você tem ideias, mas não age sobre elas, você é simplesmente um imaginativo e não um criativo. Então não tem como você ter um processo criativo se você tiver a ideia e não conseguir ter o quê? A ação sobre ela. Então é necessário que você faça esse processo, né, desenvolva esse processo, é que a criatividade ela surge ali da necessidade do ser humano em desempenhar alguma situação, e nessa necessidade surgem as ideias, e as ideias precisam passar por um processo de produção. Esse processo de produção ele é essencial para quê? Para que a pessoa ela saia desse processo de imaginação, então deixe de ser imaginativo e passe a ser criativo de fato, que ele coloque essa função, esse papel de criação de fato em ação, né? Que desenvolva esse processo. Então, de onde surge, né, a palavra criatividade? Onde ela se originou? Então, ela se originou dos termos creatus e creare, que é um termo em latim, que significa a capacidade de crescer, de dar à luz ou de inventar ou produzir coisas. Por isso que toda vez que a gente fala sobre criatividade, imaginação, a gente se remete à lâmpada, né? Então a lâmpada surgiu daí desse termo, o termo de dar à luz a algo. Então criar algo do zero, imaginar aquilo e desenvolver. Então pensa como eram antes, né, os processos de criação, né, por exemplo aqui da motocicleta, do carro, né, de todas as inovações que a gente tem hoje em dia, eles partiram então do quê? De um processo criativo. Então vamos imaginar, hoje se fala muito em drone, né, em utilizar drone para tudo, inclusive até para mapeamento geográfico, mapeamento de utilização nas cidades para IPTU, inclusive, e inclusive vou deixar um vídeo aqui também, junto à aula, sobre entregas, né, sobre delivery utilizando o drone. Então imagina como que foi o processo criativo do drone, né, como é que foi desenvolvido isso. Então houve o quê? Uma ideia, né, a princípio, né, um problema, né, e desse problema e dessa ideia surgiu uma oportunidade, e dessa oportunidade uma ação. Então se criou, se produziu, se desenvolveu e tem tomado grande escala nesse critério, né? Então quando a gente fala em tecnologia e inovação, diretamente a gente já lembra aí
em vários aspectos do drone, né? Então, como para mapeamento, para agora aplicação também de fungicidas, para poder fazer também controle geográfico, com mapeamento de territórios. Inclusive, existe até cursos na internet para capacitação de drone, com drone, para poder fazer a parte de levantamento dentro das cidades para a questão de IPTU. Então, a utilização é gigantesca, né? Então, é desses pensamentos, dessa ideia, né, que surgiu um produto que vem tomando grande escala. Então, o quanto é importante esse processo de criar, né, de desenvolver, de inventar e produzir alguma coisa nova. Então, é daí que surge esse contexto, né, da criatividade, ok? E junto, quando a gente fala de criatividade, junto a ela, a gente sempre tem ligado uma palavra chamada inovação. Então, dentro do contexto de criatividade, a inovação ela está sempre linkada junto ali. E elas têm significados que não são a mesma coisa, que não são exatamente iguais, mas elas sempre andam em conjunto, elas sempre têm uma relação. Então, quando eu citou, por exemplo, ali a questão do drone, toda vez que a gente fala em drone, a gente se remete à palavra inovação, né? É algo revolucionário, é algo inovador, é algo diferente, é algo novo, que traz para o processo produtivo e para o processo, diversos outros processos, uma inovação. O que é isso? De um determinado processo que era executado de uma maneira, ele passa agora a ser executado de outra, muito mais rápida, muito mais precisa, que traz mais lucratividade para a minha empresa e de um processo mais criativo, né? Então, existem algumas denominações para inovação. Então, a inovação é o ato de atribuir nova capacidade a recursos, pessoas e processos existentes na empresa para gerar riqueza. Esse é o conceito mais claro que eu posso encontrar sobre inovação. Então, inovação é um ato de dar vida nova, né? de trazer nova capacidade a um processo já pré-existente. Então, imagine vocês dentro de um processo de fabricação, dentro de uma fábrica, nós temos ali um processo que era executado manualmente, então houve uma inovação ali ao colocar máquinas e houve novamente aí no processo, depois de muito tempo, com o advento da tecnologia, com o crescimento da tecnologia, a capacidade humana de criar, né, de ter criatividade, de inventar novas situações, novos produtos, novas máquinas, né? E através disso eles inovaram novamente e esse processo produtivo ele acontece de forma mais automática hoje, com menos perca de produtos, de mão de obra, com menos percas de matéria-prima. Então se tornou um processo que as empresas podem gerar mais riqueza, podem gerar mais lucro, mais rentabilidade através da inovação. Outro conceito bem interessante, que a inovação é o quê? Uma nova ideia implementada com sucesso. Olha que interessante. É uma ideia que foi implementada com sucesso dentro do meu processo, dentro da minha empresa. E o que é o mais interessante disso tudo, ela me traz o quê? Produz resultados econômicos, né? Esses resultados econômicos de forma positiva, certo? De forma positiva, que é o lucro. Então, me traz um resultado econômico melhor. Então, todo esse processo de inovação, ele melhora a vida da minha empresa, melhora a produtividade, melhora a questão de lucratividade também. E um terceiro conceito de inovação, que é adotar novas tecnologias, olha aí a tecnologia batendo de novo, que permitem aumentar a competitividade da companhia, da empresa. Então, toda vez que nós falamos em criatividade e inovação, a gente também linka isso à tecnologia. Então, hoje se fala muito nesse conceito tecnológico, né? Como a gente já tem trabalhado as startups, as fintechs, as empresas que se criam do zero, né? Se criam aí através de necessidades do ser humano, necessidade das empresas. Para quê? Utilizando aí da criatividade e inovação, para quê? Para poder trazer resultado. Então, aqui, ó, aumentam a competitividade da empresa. Então, quando a gente fala ali de alguns aplicativos, né, que são inovações, de algumas máquinas, de alguns processos de fabricação, alguns processos de produção que são inovadores, que são diferentes, isso aumenta a competitividade da empresa.
Então, justamente nesse conceito, então, se eu tenho uma empresa que ela me traz uma inovação, nós inclusive somos assim, a gente é atraído por essa curiosidade, atraído para poder entender, para poder conhecer, ou até mesmo para poder provar esse processo de inovação, né? O que essa empresa tem feito de diferente, qual que é o meio que ela está utilizando para produzir, qual que é o meio que ela está utilizando de inovador, né? Que é o diferencial dela. E isso torna o que? As empresas competitivas. Então, a empresa, quanto mais competitiva no mercado, mais inovadora ela é no mercado, maior é a quantidade de lucro que ela vai alcançar, maior é a quantidade de resultado positivo que ela vai ter. E isso é fundamental para esse processo empresarial. Então, o empreendedor ele tem que conhecer esses âmbitos, esses aspectos, para que ele não seja prejudicado no mercado, certo? Então, a inovação ela é linkada sim com a criatividade. Então, a criatividade é o processo de pensar e produzir, e a inovação ela vem ali para somar com esse processo de criatividade, que é imaginar, pensar e produzir, trazendo o quê? Tecnologia, trazendo maior produtividade, trazendo a capacidade de melhorar algo que já é pré-existente. Então, a inovação ela soma a criatividade, certo? Então, a inovação é um processo de estimular a criatividade para gerar ou até mesmo agregar valor a novas maneiras, por meio de novos produtos, serviços e negócios. Então, como eu disse, a inovação ela simplesmente soma a criatividade. Então, somando essa criatividade, eu tenho maior resultado, certo? Tenho mais resultado na minha empresa. Então, ele estimula a criatividade a quê? Agregar mais valor a um produto, agregar mais valor a um serviço, a um negócio. Então, quando eu já tenho um produto pré-existente, eu já tenho um serviço que eu já executo, já pré-existente, se eu já tenho uma empresa, um negócio já existente, a inovação ela vem justamente ali para poder mudar isso, para poder aumentar essa minha capacidade. É que nem aquele lance daquelas empresas que começam e com o tempo ela se perde, né? Ela perde aquilo que ela tinha de interessante, perde aquilo que ela já existia, que ela já tinha, e a gente não se ouve mais falar nisso, né? Então, no primeiro instante, no primeiro momento, ela parece até ser inovadora, mas depois de certo tempo ela não se reinventa, ela não cresce, ela não muda as suas perspectivas, não inova, certo? E ela acaba sendo esquecida do mercado, acaba ficando para trás. Então, quantas a gente já visualizou assim? Inclusive aqui na nossa cidade, né? Coisas que pareciam ser inovadoras, que começaram ali, houve todo uma aglomeração, uma busca por provar, por conhecer, por ir atrás, por saber como funciona, e com o tempo aquilo foi ficando tão comum, as empresas infelizmente hoje ainda são assim, então só fica no mercado um empreendedor que ele tem essa capacidade de se inovar dia após dia, de tempos em tempos, de buscar isso fora, de ir atrás de novas ferramentas, de novas tecnologias, para quê? Para ela se manter aquecida no mercado e o principal, se manter no mercado tão competitivo. Então, se eu tenho uma possibilidade de produzir um produto que ele seja igual, exatamente igual, ou parecido com todos os outros 150 produtos que eu tenho disponível no mercado, para mim não vai fazer diferença nenhuma comprar o A, B ou C. Então eu vou sempre em busca daquilo que é mais inovador, que é aquilo que tem mais criatividade, aquilo que tem mais capacidade de quê? De atrair o público, certo? Então, para o mundo empresarial, para o empreendedorismo, funciona da mesma forma. Se eu tenho 35 empresas na cidade que executam o mesmo processo da mesma forma, de uma mesma maneira, sem ter nenhum processo inovador, sem ter nada de tecnologia, sem ter nada que me permita ter um diferencial, infelizmente ela permanecerá parada no tempo, né? Ela não vai conseguir ali desenvolver como empresa, como processo, como no mundo dos negócios, certo? Então isso não é uma coisa que é novidade, né? Isso a gente já vem passando por algum tempo. Então as empresas que infelizmente não conseguem desempenhar esse papel criativo, produtivo e inovador, elas vão sendo esquecidas do mercado, a gente não consegue nem lembrar mais quem são, quem foram, né? Ah, aquela empresa assim, tá, é verdade, eu lembro, mas o que aconteceu? Fechou, né? Ela fechou por quê? Porque não tinha nada de diferente, não oferecia nada de diferente, não ofertava nada inovador para o seu cliente. E esse é um dos
principais pecados aí que o empreendedor acaba cometendo, né, por não ter esse processo criativo. Então, o cara, quando ele é empreendedor de fato, quando ele tem isso correndo nas veias, quando ele vive o empreendedorismo, ele está sempre buscando coisa nova, ele está sempre entregando coisas novas para os seus clientes, buscando coisas novas para poder ofertar isso. Então, uma vez ou outra, a gente vê, né, um empreendedor que está lá em São Paulo, está lá em Curitiba, está nos Estados Unidos, está em algum outro na Alemanha, buscando o quê? Buscando inovação, buscando tecnologia, buscando aprimorar aquilo que ele já tem dentro da empresa dele, certo? Então, esse é um conceito interessante sobre a inovação, que é um aspecto muito importante no processo de empreendedorismo dentro de um determinado cenário. Então, ali, para poder finalizar, qual o conceito final de inovação? Nós temos aqui a criatividade, né? O processo criativo, somado à minha ação, o executar, o fazer, é igual a inovação. Então a gente trabalhou que a inovação ela traz resultado para a minha empresa. Por isso do gráfico aqui, ó, um gráfico crescente, certo? Que me traz a inovação, ela me traz resultado positivo, ela me faz aumentar minha competitividade, me faz aumentar os meus lucros, faz aumentar o meu resultado, faz aumentar as minhas vendas propriamente dito. Então o processo ele é uma soma, né? Uma equaçãozinha de criatividade mais ação igual a minha inovação. Então a inovação é só o resultado desse processo de ideia, esse processo de pensamento, somado à minha ação, a executar, a levantar de fato da cadeira, né? Sair da zona de conforto, sair daquela situação em que eu simplesmente tenho ideias, mas não resolvo, não faço, né? Não sai do papel isso, né? Quantas pessoas fazem isso, até mesmo nós, né? Pensamos, esse ano eu vou mudar de vida, esse ano eu vou entrar na academia, esse ano eu vou resolver os meus problemas, eu vou resolver minha vida financeira, eu vou colocar em ordem, mas ele fica simplesmente no processo de pensamento, né? Não entra no processo de ação, ele não acaba executando isso. E se não tem execução, se não tem esse outro fator aqui dentro da equação, da soma, ele não vai me trazer a inovação, que é o resultado. Tá? Então é uma situação que é uma via de mão dupla, né? Eu preciso da soma dos dois para poder ter um resultado no final. Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho de oportunidade. O que é oportunidade, né? Oportunidade empreendedora. É um conceito bem interessante porque o empreendedor ele tem isso já natural. Então toda vez que o empreendedor ele tem uma oportunidade, então ele já teve uma ideia, ele já teve um processo de criação e ele está ali em busca, né? Ele já tem a inovação, ele já tem ali a ação daquele processo. Mas o que ele precisa para poder isso acontecer de fato? Da oportunidade. Então o empreendedor naturalmente ele já tem essa questão da oportunidade ligada a ele. Então, toda vez que ele visualiza alguma coisa, ele consegue enxergar no futuro algo que pode trazer um resultado para ele, ele acaba se lançando naquilo, né? Ele acaba, um mercado de risco, é claro, ele precisa ter ali seu controle, ele precisa fazer os seus cálculos, ele precisa entender algumas situações prévias, que a gente já vai ver na sequência, para poder não pisar fora do local ali, né? Pisar em falso e acabar caindo nesse processo. Então, a oportunidade empreendedora, então, ela nos traz esses cenários, diversos cenários, inclusive a imagem aqui ela traz várias portas, né? Qual que eu devo escolher. Então, dentro da oportunidade, eu preciso analisar, estudar, entender para qual lugar, qual porta eu devo entrar, certo? Então, tem um conceito aqui, né, uma frase, melhor dizendo, que todo grande problema é uma grande oportunidade de negócio. Se você não tem um grande problema, não tem uma grande oportunidade de negócio na mão. Ninguém irá pagá-lo para resolver algo que não é um problema. Então, volta novamente lá na nossa primeira aula, né? Quando a gente fala em processo de empreendedorismo, quando a gente fala em empreender, em criar, em inovar, a gente sempre vai estar ligado ao problema. Então, ninguém quer pagar você para não resolver nenhum problema. Então, não há motivo, né? Então, por exemplo, a situação dos drones, né? Vamos voltar nos drones. Né? Se não houvesse um problema, qual que era o problema? Vamos entender. O tempo que se gasta para poder fazer uma aplicação
certo? Ou o que se gastaria ali para poder fazer uma imagem aérea, né? Precisaria de um piloto, de um helicóptero, precisaria de um profissional, um câmera, para poder subir, para poder fazer aquele processo ali, para poder filmar aquela localidade. E isso era um problema, por quê? Por que problema, professor? Não vejo problema nenhum nisso. Claro, existe a questão do custo, né? A quantidade de horas que será paga para esse piloto, a quantidade de combustível que se utilizará para esse helicóptero, né? Então, todos os profissionais envolvidos nesse processo, o quanto se ficaria, né, de custo, de valor para essa pessoa, para esse empreendedor, para esse usuário desse serviço, pagaria. Então, o custo é muito alto. Então, quando a gente fala de custo, toda vez que o custo aumenta, ele reduz o meu lucro, ele reduz o meu resultado. Então, havia um problema quanto a isso. Então, foi criado o quê? Uma forma inovadora, criativa, de resolver esse problema. Então, por que não usar um equipamento leve, portátil, né, pequeno ali, que seja manipulado por terra, então não corre risco de ter acidentes graves, não corre risco de morte, eu reduzo o meu custo ali ao máximo, então o drone sobe, faz a imagem, faz todo aquele processo que precisa ser feito, retorna para a base e eu tenho tudo ali pronto em questão de minutos. Então, foi resolvido um problema que era já existente, que as pessoas conseguiriam visualizar isso com um custo muito alto, com uma situação de risco, inclusive, para os operantes desses processos, desse sistema, e que um pequeno aparelho ali ele consegue resolver essa situação sem gerar nenhum dano, sem gerar nenhum transtorno, sem gerar maiores custos para aquela pessoa que está contratando o serviço. Então, essa é a oportunidade empreendedora. Então, foi vista uma oportunidade, foi visto uma oferta, né, uma necessidade, um problema, e aí foi investido nesse problema para poder tentar resolver, tentar solucionar. E acabou sendo solucionado, resolvido. Então, se paga muito para poder ter esses mecanismos, se paga muito bem para poder ter essas ferramentas. Por quê? Porque isso reduz o meu custo da minha empresa, isso reduz os riscos que a minha empresa teria e me traz resultado muito mais rápido do que um outro processo. E isso é só um exemplo, existem N outros exemplos, existem N outras oportunidades, outros processos que a gente poderia passar horas aqui conversando sobre, certo? Então, ninguém paga, né? Ninguém vai te pagar, ninguém vai desembolsar recursos para um empreendedor se não for para resolver um problema, se não for para resolver uma situação. Entendeu? Então, quando a gente fala de espírito empreendedor, a gente fala dessa pessoa, desse ser que tem capacidade, né, que ele tem essa sensibilidade de captar onde está um problema, certo? Então, o empreendedor, ele tem isso natural, aquilo que eu comentei com vocês. Ele tem essa naturalidade de localizar um problema, de criar algo para resolver aquilo e lançar uma inovação que vai surpreender, que vai atender todas as necessidades dessa empresa, ou desse cliente, desse potencial cliente, ou de uma determinada região, determinada cidade, para poder finalizar esse processo. E com isso a pessoa acaba sendo reconhecida, tendo resultados positivos, ela acaba ganhando dinheiro com isso, ela acaba sendo reconhecida pelo trabalho e trazendo ferramentas de inovação para poder resolver problemas. Então, nós somos meros resolvedores de problemas, de fato, né? Então, o empreendedor, ele tem essa sacada, ele tem essa sensibilidade de localizar uma demanda, de localizar uma oportunidade e entrar naquilo ali, resolver aquela situação utilizando da criatividade, utilizando de todas as demandas de inovação necessárias para que aquilo seja resolvido, ok? Um belo exemplo disso, pessoal, é o Uber, né? Então, por que não juntar pessoas, primeiro, que buscam um emprego, certo? E pessoas que precisam de se locomover, né? Então, olha a sacada gigantesca que o pessoal do Uber teve, que o CEO do Uber teve, né? Desenvolveu o quê? Juntou a fome com a vontade de comer. Isso é justamente o exemplo que eu posso trazer para vocês, né? Então, eu tenho pessoas que necessitam trabalhar, eu tenho pessoas que precisam se locomover, não precisar usar o transporte coletivo, não precisar ficar horas e horas aguardando, ou passando de um metrô para o outro, ou de um coletivo para outro. Então, eu tenho ali... na verdade, ele começou como uma situação em que você faria uma carona coletiva, né? Então, eu estou indo daqui da minha casa, por exemplo, até a universidade, se nesse caminho eu tenho ali 4 pessoas que precisam ir para esse mesmo local, então
esse aplicativo foi desenvolvido previamente para isso. Então eu pego carona com você, a gente racha os custos, racha ele o combustível e a gente vai junto. Então criou nisso, né? Então ele buscou o quê? Criou uma inovação, né, dentro de um processo criativo. Então ele teve o pensamento, ele teve a ação, então houve a inovação, né, através do que? Da ferramenta, do aplicativo, que é algo criativo, que é algo inovador, que ninguém nunca utilizou antes, né, e que todo mundo tem acesso ali na palma da mão de uma forma bem rápida, e que ele possibilita remunerar, inclusive, essa pessoa que está fazendo esse trajeto, né, e facilitar para essa pessoa que precisa ir de um lugar ao outro de forma mais barata, segura, né, e econômica. Então, uniu-se aí. Não tem um exemplo mais perfeito para tratar de criatividade, empreendedorismo, inovação, do que o Uber, né? É um dos exemplos. Existem outros, mas o Uber ele é o que mais se enquadra, se encaixa nesse processo. Então, eu, como profissional, eu posso utilizar ali a ferramenta para poder trabalhar, então sou remunerado por isso, e eu como a outra ponta do processo, como cliente, né, o utilizador desse aplicativo, o utilizador dessa ferramenta, eu pago muito menos, tenho segurança, tenho controle disso, inclusive passa pelo cartão de crédito, passa pelo cartão de débito, então é uma segurança a mais, e que evita ali filas, evita ali transporte coletivo, evita ali essa questão do transtorno de passar horas e horas, né, aguardando. Então eu consigo resolver isso de forma muito mais simplista, muito mais fácil, muito mais rápida. Então é um exemplo fantástico de utilização que é o Uber nesse processo criativo, inovador e de transformação de ferramentas. Então o táxi já existia antes, né? E é isso que eu digo, né? A inovação, que eu disse na aula, a inovação ela traz algo que já existia de uma forma melhor, de uma forma ampliada, melhorada. Então, eu já tinha o táxi, mas o táxi eu tinha que ir até o ponto, ou às vezes eu tinha que ligar, e hoje a ligação telefônica está muito mais sendo escassa, sendo excluída, que ninguém mais usa muito o telefone para poder fazer ligação, então teria que ligar para o ponto de táxi, eu teria que caminhar até o ponto de táxi, eu teria que, né, que chamar essa pessoa por telefone. Então, como a gente já não usa mais telefone para praticamente nada para ligação, né, o Uber ele criou uma situação, né, ele veio trazendo a inovação. O que é inovar? É criar uma ferramenta, criar um mecanismo e desenvolver esse mecanismo a partir de algo já pré-existente, de forma melhorada, de forma mais eficiente e eficaz, para poder trazer o que? Benefício para a empresa e benefício para quem está utilizando, né, o usuário final da atividade. Então, é um exemplo fantástico para ser utilizado, que é o Uber, nesse processo, certo? Então, eu preciso de ter ali nesse processo empreendedor de criação, né, alguns pontos que eu preciso observar, precisam ser observados. Então, é uma segmentação. Quando eu sento ali, de fato, para poder escrever o meu escopo ali da empresa, o que eu preciso fazer, a ação que eu preciso tomar. Então, existem algumas perguntas que são realizadas e que precisam ser respondidas antes desse empreendedor, dessa pessoa, ela conseguir ir em busca de oportunidades, de buscar, de fato, uma necessidade de chegar num determinado ponto, né, dentro da minha empresa. Então, eu preciso saber: você conhece o público que deseja explorar? Quem são essas pessoas? Quem serão os seus clientes? Quem serão as pessoas que vão ser alcançadas pela tua criatividade, pela tua inovação, pela tua empresa? Então, quais pessoas você deseja atender? Que tipo de público você deseja atender? É homem, é mulher, criança? Não somente isso, mas é um grupo de empresários, né? Se não é empresários, que tipo de situação você pretende atender, dona de casa? Então a gente vê um processo de criação e inovação fantástico, que são esses maridos de aluguéis, né? Então, o tempo está muito mais corrido, o marido muitas vezes trabalha até muito tarde, a esposa também trabalha fora, então queima uma lâmpada, tem um vazamento na torneira, tem a tampa do vaso sanitário está quebrada, e quem que vai resolver se a gente não tem tempo? Então, o marido de aluguel ele veio para isso. Então, ele atende um público muito específico também. Então, olha que interessante, né? Ele atende um público que está corrido, um público de pessoas que não têm tempo para poder resolver os problemas, muitas vezes que não sabem resolver esses problemas domésticos, essas pequenas situações, né? E outro ponto interessante, onde essas pessoas estão, né?
onde que eu vou atender essas pessoas? Eu vou atender ela na minha empresa, eu vou atender ela na rua, eu vou atender ela no trabalho dela, eu vou atender ela na casa dela. Então, onde essas pessoas estão? São perguntas que eu preciso entender para poder desenvolver meu processo, para poder conseguir ter acesso a oportunidades, né? Para poder desenvolver meu processo inovador. Como elas poderiam conhecer o meu produto? De que maneira que eu vou alcançar essas pessoas? Vou alcançar pelo aplicativo do smartphone? Vou alcançá-la por telefone, por e-mail, por porta a porta, né? Por revistinha, por catálogo, né? Que nem a gente conhece muito aí, o Avon, a Boticário, né? Agora faz esse processo também, Natura. Então, como que eu vou atender esse cliente? Como é que eu vou alcançar ele? Como é que eu vou conhecer essa necessidade? De que maneira eu vou chegar até ele, certo? Como essas pessoas poderiam conhecer o meu produto, né? Onde que eu vou incluir, por campanha de marketing, por porta a porta, de que maneira que esse meu produto, esse meu serviço vai chegar até essa pessoa, né? E quais são as necessidades dessas pessoas, quais são as necessidades desse meu público, desses meus clientes. Então, eu tenho públicos que necessitam, por exemplo, é muito bacana, o pessoal que faz academia, o pessoal fit, né? Eles às vezes tem a vida bastante corrida, trabalha, estuda, precisa estar na academia, precisa estar fazendo o processo lá dele e não tem tempo para cozinhar, às vezes a comida, né, o alimento dele é um alimento diferenciado, ele precisa ter ali controle da quantidade de carboidratos, de proteínas. Então, de que maneira que as pessoas, o processo empreendedor age nisso, né, inovador age nisso? Né, essas empresas de marmitas fit, né, que fazem a porção já definida para cada cliente, já executam isso de forma muito direcionada para cada um, muito individual, né, muito próxima a esse cliente. Então, quais são as necessidades? A necessidade é que eles tenham esse alimento na quantidade certa, na porção certa, na temperatura certa, no alimento certo, a tal hora. Então, é a necessidade dele. Então, se eu tenho um processo ali de criação e desenvolvimento da minha atividade empreendedora, eu tenho que conhecer todos esses aspectos. Eu tenho que entender quem é o meu cliente, tenho que saber quem é o meu cliente, tenho que saber onde eu vou atender esse cliente, como que o meu produto vai chegar até ele, através de delivery, através da internet. A gente vê muito crescente o meio EAD, então muitos cursos que são online, que você recebe o produto ali no teu lar, né? No celular você consegue acessar, no computador, no laptop, no iPad, então você consegue ter esse acesso muito mais rápido. Então, de que forma que meu produto vai alcançar esse cliente? De que forma meu produto ele vai chegar até ele, né? E, principal de tudo, quais são as necessidades do meu cliente, né? De que maneira que o meu cliente ele vai buscar a minha empresa? Vai buscar através do quê? Através de uma necessidade. Então, essa necessidade ela tem que ser atendida. Ela é o primeiro critério, é a primeira situação que a minha empresa precisa atender do meu cliente, é a necessidade dele, saber o que ele precisa, ok? E antes de executar as ideias, pesquise possibilidades e analise as oportunidades. Então, o que eu preciso fazer antes de executar uma ideia? O que eu preciso realizar antes de abraçar uma oportunidade? Se eu tenho um processo criativo, uma ideia, eu tenho uma ação e eu tenho uma inovação, eu preciso ter o que é uma oportunidade por fim. Mas para essa oportunidade acontecer de fato e ser de fato algo que some a minha empresa, some o meu processo empreendedor, eu preciso entender e desenhar esses processos, certo? Então, o que será feito, como será feito, quanto irá custar, quem irá fazer, por que será feito, quando será feito. Então, todas essas são perguntas essenciais na execução do meu processo empreendedor. Então, o que eu preciso entender é que eu preciso atender às necessidades dos meus clientes, eu preciso saber quem é o meu cliente, eu preciso saber onde eu vou alcançar esse meu cliente, que produto que eu estou entregando para esse cliente. E para que isso aconteça, eu preciso responder todos esses critérios aqui. Quem vai fazer, como vai ser feito, quando será feito, de que maneira vai ser feito. Porque daí, quando a sua empresa ela começar a ser, de fato, reconhecida no mercado pelos seus clientes, você realmente começar a desenvolver e trabalhar com o seu produto ou com o seu serviço, você precisa ter esses conceitos todos aqui desenhados e bem claros na sua empresa, certo? Para quê? Conforme a demanda for aumentando, você não fique perdido. A gente percebe muitas empresas em que elas começam sem ter esse processo de criação, desenvolvimento.
E conforme as coisas vão acontecendo, o empresário, o empreendedor, ele se pega perdido. Ele não consegue atender a demanda, ele não consegue desenvolver aquilo que ele se propôs a fazer. Por quê? Por falta de planejamento, por falta de controle, por falta de desenvolvimento, né? Muitas vezes eu tenho uma boa ideia, mas eu não consigo, se eu não faço um planejamento eficiente, eficaz, eu não consigo desenvolver esse planejamento. E as oportunidades acabam sendo perdidas por conta justamente desse processo que foi falho, ok? O saldo que nós tínhamos para poder tratar na aula de hoje é isso. A gente propôs, né, a instituição propôs para nós de vídeos de 20 a 30 minutos, então até excedi bastante o tempo aqui, porque é um assunto bem interessante, ele traz bastante ideia, bastante forma de ser trabalhado. Então eu vou pedir para vocês, pessoal, pesquisarem um pouco sobre o assunto, irem atrás de mais conhecimento e que vocês realizem a leitura da seção 2.1, que vocês façam as atividades de pré-aula e pós-aula no AVA, que vocês façam valer a pena no final da unidade, né, 2.1 no livro. Isso é importante nesse meio que nós estamos vivendo, nesse processo que nós estamos vivendo, em que nós estamos afastados ali das nossas atividades presenciais, para que vocês não percam conteúdo, para que vocês se dediquem ao máximo, para que vocês tenham absorção do conhecimento de fato, porque logo logo a gente está de volta e tudo volta ao normal, tá? Então fica aí a minha atenção quanto a essas atividades que têm que ser feitas. Não deixem de fazer o portal, porque é importante demais vocês realizarem as atividades lá por conta da pontuação. Então eu sempre vou mandar para vocês ali algumas atividades, alguns exercícios para a gente ir somando as pontuações, ok? E pedir para vocês, né, tomarem as medidas necessárias, os cuidados necessários de acordo com o que a gente já tem vivenciado, para que a gente reduza esses índices de proliferação dessa doença aqui, tá? E o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Se tiver alguma dúvida quanto à aula de hoje, pode mandar no meu e-mail, tá? Está aberto para poder receber as dúvidas de vocês e eu vou responder, ok? E para a próxima aula, pessoal, nós vamos trabalhar a seção 2.2, que aí a gente vai entrar num processo bem interessante, que ele é bem prático, bem gostoso de trabalhar, que é o modelo de negócio. Então a gente vai usar algumas ferramentas para poder desenhar um modelo de negócio e que vocês passem isso para mim, tranquilo? Gente, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo, né, pelo espaço de vocês aí. Essa aula vai ser postada ali no portal e vocês façam a visualização. O slide dessa aula sem o vídeo também vou deixar disponível lá para que vocês façam anotações, para que vocês estudem, para que vocês façam todo o processo de aprendizagem acontecer de fato. Beleza, pessoal? Forte abraço, até mais.